Olá, minhas queridas, Lidiane aqui falando, terapeuta de integração interior, coach, mentora de psicologia da autoestima. Hoje eu quero falar com você sobre um sentimento que acompanha a maioria de nós mulheres, o sentimento de não ser boa o suficiente, não ser boa o bastante. Você já se sentiu assim? Eu não conheço você, mas eu acredito que sim, tá? A maioria de nós já se sentiu assim ou se sente assim. A mulher tem uma autocobrança muito grande, né? E isso faz parte da nossa natureza. A gente tem essa mania de querer dar conta de tudo, de todos, de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e de uma forma muito eficiente. E isso acaba gerando em nós um sentimento constante aí de nunca ser boa o bastante, nunca ser boa o suficiente para nada e nem ninguém. Bom, que isso já faz parte aí do nosso modus operandi, a gente já sabe, né? Agora, será que você está atenta a isso? Será que isso está te fazendo bem? Será que isso tem feito bem aos seus relacionamentos, a você mesma, à sua saúde, para os seus filhos? Você já parou para pensar nisso? Na maioria das vezes a gente está inconsciente, né, para esses comportamentos, a gente não para realmente para analisar. Então, quando a gente vai para um processo terapêutico, aí a gente, uau, nossa, é verdade, eu não tinha parado para me dar conta disso. O sentimento de não ser boa o bastante nos acompanha 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. A gente não se dá descanso. E isso tem ocasionado aí muitos problemas nos relacionamentos afetivos, conjugais, nos relacionamentos profissionais. Isso tem prejudicado o nosso relacionamento com a gente mesma, tá? Porque o nosso primeiro e mais importante relacionamento é o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. E muitas de nós não está presente para isso. Para o quão é importante a gente saber se relacionar com a gente mesmo, para depois a gente ir para os nossos relacionamentos de uma maneira mais aberta, assertiva, consciente, né? Para que a gente não torne os nossos relacionamentos tóxicos, tá, gente? Porque muita mulher que vem para o meu consultório, ela acredita que ela está num relacionamento tóxico ou que ela está saindo de um relacionamento tóxico por causa do outro, por causa do marido, por causa do namorado, e aí a gente vai investigar e a gente descobre que ela é a tóxica. Isso é super comum de acontecer. E a pessoa que não faz esse trabalho de autoinvestigação, ela está fadada a isso, a não saber por que, que ela tem determinados comportamentos, por que, que ela reproduz determinados comportamentos e por que, que os relacionamentos dela não estão dando certo. Bom, então eu estou aqui para te dar uma luz, porque o meu trabalho é esse, e eu não poderia deixar de falar desse tema que me chamou muita atenção, inclusive, por conta de um trabalho que eu estou fazendo, né, com uma cliente. E eu achei bastante interessante a história dela. E você pode estar passando por isso também, você pode se identificar com a história dela também. E eu trouxe hoje um mini estudo de caso, vamos dizer assim, para ilustrar para você como que essa dinâmica de comportamento ocorre dentro da nossa psique, como que ela é formada lá atrás, como ela é reproduzida nos nossos relacionamentos e como é que a gente faz para sair dela, tá? Então, primeiro eu vou dar alguns exemplos de como o sentimento de não ser boa o bastante se manifesta na nossa vida. Veja aí se você se identifica com algum ou com alguns deles, tá? Então, por exemplo, perfeccionismo. Perfeccionismo é típico de uma pessoa que não se sente bom o bastante, certo? Pessoa que quer sempre fazer uma coisa perfeita, nunca nada tá bom. Ela já atingiu um grau de excelência, mas ainda não tá bom. O problema é assim, gente. O problema não é você querer fazer algo perfeito, fazer algo bem feito. Não é esse o problema. O problema é quando você chega naquele grau de excelência, você conseguiu fazer, você não está satisfeito ainda. Ou você não recebe o reconhecimento por isso. Isso também não é legal, né? Você fez algo tão legal e as pessoas vêm, elogiam, gostam, falam para você e você não recebe. Ah, não acho que ficou tão bom, não. Ai, você acha mesmo? Ai, ficou bom mesmo.
Entende? Isso também não é bom. Isso é típico de quem não se sente bom bastante. Ansiedade. Ansiedade também, né? Típico, típico. Pessoa que é muito ansiosa, pessoa que vai fazer uma coisa e fica ansiosa, não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue fazer aquilo numa boa, também não se sente bom o suficiente. Workaholic, né? Workaholic é outro. Por que trabalha tanto? Por que quer entregar sempre mais, melhor e antes do prazo e acima da meta? Não se sente bom o bastante. E a pessoa que é muito irritada? A pessoa irritadiça, aquela que não sabe nem por que está irritada, mas está irritada, né? Às vezes é porque ela não está se sentindo boa o bastante, ou ela não está sendo reconhecida por algo que ela fez, ou, enfim, o sentimento de não ser bom o bastante está ali. Se você for mais fundo no sentimento de irritação, você vai encontrar isso lá nos bastidores, tá? Intolerância. E a pessoa intolerante, hein? Será que ela se sente bom o bastante? A pessoa que não tem tolerância com a lerdeza de uma outra pessoa ou com a ineficácia de uma outra pessoa, né? Ela realmente, ela também, ela não se sente boa o bastante, porque normalmente a pessoa que cobra muitos outros, ela se cobra bastante também, tá? Tudo aquilo que a gente faz com o outro, né? Aquele comportamento que a gente tem em relação ao outro, primeiro a gente tem em relação a nós. Então, quando você vai na fonte, você normalmente desmantela tudo isso. Outra coisa, insatisfação. Insatisfação é típico. Se eu não estou nunca satisfeita com nada, com ninguém, é porque eu posso não estar me sentindo suficientemente bom o bastante, né? Bom o suficiente. Generosidade excessiva. Generosidade excessiva, gente, isso é algo tão disfarçado, né, de bondade, de caridade, de outras coisas. Mas às vezes a pessoa ela é generosamente excessiva, ela é generosa excessivamente, porque ela não se sente boa o bastante. Então, ela precisa fazer para ser reconhecida como boa o bastante. Os medos diversos, né? Medo de se arriscar, medo de se expor, também são comportamentos típicos. Competitividade muito comum nas empresas, né? Então, aquela pessoa que quer sempre mostrar que é capaz, que é eficiente, que entrega mais rápido, melhor que todo mundo, é aquela pessoa que supera todas as metas, que está sempre em primeiro lugar. Provavelmente essa pessoa também não se sente bom o bastante, tá? Se você investigar lá no fundinho do comportamento dessa pessoa, você vai identificar isso. Bom, então, tudo isso para que você faça aí uma autoanálise e veja, né, se você tem algum desses comportamentos, provavelmente você também possui este maravilhoso comportamento que nos acompanha, que é nunca se sentir bom o bastante, bom o suficiente. Então, agora já entrando na dinâmica, né, desta cliente que eu gostaria de ilustrar para trazer como exemplo de como isso é formado dentro da psique de alguém. Então, eu não vou falar nomes, né, eu não vou citar a identidade, obviamente, desta pessoa. Então, é uma mulher, né, uma mulher madura, aí por volta de seus 40 anos, já bem posicionada profissionalmente, hoje independente, financeiramente, profissionalmente. Esta mulher, logo na sua adolescência, ela, ela foi incumbida de praticamente sustentar a família dela sozinha. Então, o pai tinha um bom emprego, perdeu este emprego e, por algum motivo, ele não conseguiu se recolocar tão bem quanto ele era colocado anteriormente, né? Então ele teve que se virar com bicos e etc e tal, com trabalhos assim aquém, né, da capacidade dele. Era um homem naquela época com bastante saúde, força, em plena fase produtiva, que teve que se submeter, né, a uma posição inferior, a várias posições, né, inferiores ao que ele já possuía, porque perdeu uma boa posição no trabalho, etc e tal. Bom, isso fez com que
ela tivesse que trabalhar, né, ajudar no sustento da casa. Até aí tudo bem, isso acontece. Isso é normal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Até aí não tem nada de mal nisso. A questão não era nem ela ter que trabalhar para ajudar no sustento dessa casa. A questão era esse homem que foi se frustrando, esse homem que foi se sentindo diminuído, humilhado, por não conseguir fazer aquilo que ele já fazia. Né? Então, como homem, né, e a gente sabe que muitos homens, né, eu acho que das gerações mais jovens, isso já não é tão assim mais, né? Mas vamos pensar aí na geração de um pai, de uma mulher de 40 anos, né? Um homem aí que hoje pode estar aí com seus 60 e poucos anos, 70 anos, né? Um homem dessa geração, ele ainda tinha essa mentalidade, né? De que mulher não trabalha, né? Tanto que a esposa realmente não trabalhava. Então é um homem que é difícil, né? Dar o braço a torcer no sentido de uma filha mais nova está sustentando, não era nem o filho o homem, né? Talvez isso não fosse tão humilhante para ele. E o fato foi que este homem se sentiu diminuído, humilhado, porque não estava conseguindo realmente se recolocar. E ele nunca reconhecia os esforços dessa moça. E ela se esforçou muito, muito mesmo, para que ela conseguisse cumprir com essa responsabilidade. Então você imagine, né? Uma moça com uma carga desta foi à luta. Então, foi lutar, foi estudar, foi trabalhar. Então, acordava muito cedo, estudava até tarde, foi atrás, né? Foi tentar melhorar a situação da família. E esse homem, frustrado na condição dele, infeliz na condição dele, foi se encolhendo, foi se fechando dentro deste sentimento. E ao invés dele compartilhar isso com a família, ele se ressentia e descontava isso na mulher e nos filhos. Né? Então, ele não comunicava a insatisfação, se ressentia e descontava a insatisfação dele nos familiares. Então, ele criava um clima de insatisfação permanente dentro da casa. E essa moça, para tentar resolver o problema, né, da infelicidade da família, ela ela acreditou lá dentro das crenças dela, né, que ela tinha que o problema, que era o financeiro, que ela tinha que fazer mais, que ela tinha que resolver o problema financeiro da família. Ela tinha que atender todas as necessidades da família. Que a família, tendo suas necessidades atendidas, todos ficariam bem. Então essa foi a grande luta dela, né? Esse foi o grande esforço que ela fez durante toda uma vida. Só que em contrapartida, esse pai nunca reconheceu o esforço dessa moça. Ele nunca se sentiu, ou pelo menos nunca demonstrou, né, orgulho por essa menina, pela evolução dela no trabalho e na vida profissional dela. Então, pelo contrário, começou a haver até competitividade entre os dois. Então, como ela não era reconhecida, ela lutava pelo reconhecimento dela. E nessa os dois acabavam disputando poder dentro da casa. Então aí você vê também uma inversão de papéis, né? Ela acabou querendo assumir a posição de pai, de família, tudo isso em nível inconsciente, né? Claro. E esse homem tentando manter o território dele, mas ao mesmo tempo ele não tinha ali a posição mais de provedor e pelo contrário se sentia humilhado, né, pela filha ter essa condição e ele não. Então começou a haver uma disputa entre pai e filha, em que esse homem era constantemente insatisfeito, punia a família por essa insatisfação e essa menina tentando abarcar a insatisfação da família, se esforçando cada vez mais sem conseguir. Então, olha que dinâmica inconsciente
tão nociva, né, para o relacionamento de um pai, de uma filha e para a família como um todo, né, porque isso acabava espirrando em todo mundo. É óbvio, né, que isso não era um problema só dos dois, isso daí envolvia todo mundo. Mas vamos trazer a atenção para o sentimento dessa moça de que tudo que ela fazia não era suficiente, tanto para abarcar a insatisfação familiar, tanto para receber o reconhecimento do pai. Então, esse sentimento de nunca ser boa o bastante foi acompanhando a vida toda desta moça, até que ela começou a reproduzir esse mesmo comportamento aprendido nos relacionamentos afetivos dela, tá? E isso acabou trazendo ela para o consultório, porque ela acabou reproduzindo uma série aí de relacionamentos tóxicos, né, durante a vida dela. Então, investigando a dinâmica familiar dela, o que nós identificamos? Que esse mesmo padrão comportamental do pai, que era o não estou satisfeito, estou ressentido, eu não comunico, eu espero que os outros adivinhem o que eu estou sentindo. Então, ela fazia a mesma coisa com os namorados. Então, ela tinha lá uma insatisfação com o namorado, ela não comunicava isso para ele. Ela se ressentia, ficava ali fechada no mundo dele e esperava que ele adivinhasse que ela não estava bem. E em contrapartida, como ela não tinha o que ela queria, que era o acolhimento, que era o reconhecimento desse namorado, ela acabava punindo este namorado por não reconhecê-la. Então ela tinha aqueles comportamentos típicos, né, passivo-agressivo, em que ela dava gelo no cara, em que ela ficava emburrada, em que ela estragava uma noite que deveria ser uma noite super legal, um jantar que poderia ser maravilhoso. Então ela tinha esses comportamentos e, claro, ela acabava intoxicando as relações dela, ela acabava atraindo pessoas que incentivavam esse comportamento dela, né? Porque a gente acaba atraindo as pessoas que ressoam, né, com o que a gente está vibrando. Então perceba, o mesmo comportamento do pai, ela acabou reproduzindo no comportamento, nos relacionamentos afetivos dela. E isso acabou gerando em todo relacionamento esse sentimento de nunca ser boa o suficiente. Então, ela não era atendida nas expectativas dela dentro das relações. A tendência dela não era comunicar as insatisfações, não era compartilhar as insatisfações, era querer resolver a insatisfação, né, da relação, fazendo absolutamente tudo para a pessoa. Absolutamente tudo. Então, ela só fazia e não recebia, só fazia e não recebia. Isso gerava cada vez mais esse sentimento de não sou boa o suficiente, não sou boa o suficiente. Enfim, isso ao longo aí de uma vida foi gerando uma mulher bem-sucedida profissionalmente, porém com uma autoestima muito, muito comprometida, né? Bom, por aí você percebe, né, como que essa dinâmica familiar foi formada, né, como que isso foi construído dentro da psique dela e como que ela foi reproduzindo, né, esse comportamento e como que isso comprometeu a autoestima dela. Agora, como que você que está aí me ouvindo pode se fazer valer dessa história para que você cure ou identifique a tua própria história, né? Você tem que fazer uma autoanálise. Você primeiro precisa sair do papel de vítima, tá? Porque só é possível fazer esse tipo de análise quando você sai do papel de vítima, quando você sai do papel de desamparada. E quando você está no papel de vítima e de desamparada, é muito difícil você identificar esses padrões. Eu vou te explicar por quê. Porque quando a gente está vivendo a nossa dor, a gente não vê outra coisa a não ser a nossa dor. Se você quebra o pé, por exemplo, você consegue pensar na sua mão, se o seu pé está inchado, está doendo,
tá latejando, se você não consegue pôr o pé no chão, se você não consegue andar sem a ajuda de alguém, fica difícil, não fica? A dor, ela nos paralisa, tá? O sentimento de dor, estar no sentimento de dor nos paralisa para aquela dor. Toda a nossa atenção é voltada para aquilo. Então a gente não consegue ter a força e o discernimento de nos desidentificarmos, né, daquela dor, para olharmos para tudo isso de fora. Então, por isso que é muito importante o trabalho terapêutico, por isso que é muito importante você ter a ajuda de um profissional para você sair desses padrões, né? Agora, a pessoa que já se trabalha há bastante tempo, pode ser que ela tenha forças o suficiente para fazer isso, mas ainda assim ela vai precisar de ajuda, tá? Para poder desmantelar, para poder para poder sair desse padrão. Então, esta é a primeira coisa que você deve buscar. Primeiro, olhar para tudo isso de fora, entender os seus padrões, porque somente olhando para esses padrões é que você vai poder fazer alguma mudança. Se você não consegue olhar para os seus próprios padrões, você tem que procurar ajuda de um profissional, tá? Ajuda terapêutica para que o profissional te ajude a enxergar os seus próprios padrões para que você possa trabalhá-los, certo? E em seguida, você mudar o seu padrão de comportamento. Então, se você está num relacionamento e você sabe que você tem esse padrão, quando você estiver vivenciando a situação, automaticamente você vai saber que aquele teu padrão está presente. Então, você automaticamente vai mudar. Como se você mudasse realmente a rota do seu comportamento. A partir do momento em que você olha, você muda a rota do comportamento, certo? Mas para isso, você precisou antes primeiro fazer essa revisão. Bom, a gente já está com 22 minutos aqui de áudio, já me estendi um pouco a mais do que eu previa, né? Mas eu espero que tudo isso tenha te dado um parâmetro, uma noção de como esses comportamentos são formados dentro de nós. E para você entender também que não acontece só com você, isso acontece com todo mundo. Pode ser que a tua história seja diferente, pode ser que tudo isso tenha se formado de forma diferente dentro de você. É claro, cada pessoa tem uma história de vida, né? Mas é fato que de algum lugar isso veio e é importante identificar, porque os nossos relacionamentos são a nossa vida. Vida é relacionamento. Então, se você não tem relacionamentos saudáveis, provavelmente a sua vida não está indo bem, tá? Em algum aspecto você não está bem, você não está feliz, você não está satisfeito, você não está desfrutando das suas conquistas, você não está correndo atrás daquilo que você gostaria, você não está se realizando da forma como você poderia se realizar. Então é muito importante a gente olhar e observar as dinâmicas dos nossos relacionamentos, especialmente as dinâmicas comportamentais que a gente herdou dos nossos pais. Para que a gente não reproduza, né? Para que a gente produza relações saudáveis, para que a gente produza aquilo que a gente quer, né? E não aquilo que a gente não quer e que está acontecendo em níveis inconscientes, certo? Então esse era o meu recado de hoje. Então, como sempre, peço para você curtir aí o meu vídeo, se inscrever no meu canal. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, entre em contato comigo através das minhas redes sociais. E se você quiser um acompanhamento terapêutico individualizado, entre em contato comigo para que a gente possa desenhar aí a melhor forma de te ajudar no seu processo. Então, muito obrigada para quem ficou comigo até agora. Um grande beijo e até o próximo podcast. Até lá!